No Papo Reto de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre esse tema, sobre São José, né, nesse tempo aqui na Rede Vida que a gente está vivendo. Por isso, eu quero soltar um VT antes de chamar o nosso querido Padre Márcio. Mas dá uma olhadinha no VT para você entender um pouquinho. José foi um descendente da casa de Davi, que, apesar do título de nobreza, teve uma vida simples como carpinteiro. Era esposo da Virgem Maria, e em sonho, o anjo lhe disse que Maria estava grávida pela ação do Espírito Santo e que o menino que iria nascer era filho de Deus, o Salvador da humanidade. É considerado pai adotivo de Jesus. Tanto Jesus como José se tratavam como pai e filho, mesmo que o Nosso Senhor soubesse que o carpinteiro não era seu genitor. Após sua morte, foi considerado o santo padroeiro dos trabalhadores, além de ser considerado por Papa Pio IX o patrono e protetor da Igreja Católica. Apesar de estar associado a diversos dias festivos, São José possui sua festa mais popular no dia 19 de março. Sua importância na vida de Jesus é imensa. Retrata-se na infância, no aprendizado de inúmeras artes e em sua base familiar. No Papo Reto de hoje, falamos mais sobre São José. Acompanhe! Muito bem, minha gente, tá vendo? O santo queridíssimo da nossa fé católica, não é? Por isso, para falar desse gigante da fé, São José, o padre tem a alegria de tê-lo aqui hoje falando comigo online aqui, meu querido, meu irmão no presbitério, faz parte da casa. Quem é que não gosta dele? Todo mundo gosta dele. Nosso querido Padre Márcio Tadeu. Padre Márcio, boa tarde, meu Deus. Que maravilha falar contigo. Boa tarde, querido Padre Marcos. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Bendita Hora. Momento de graça também no canal da família. Uma alegria poder estar aqui, principalmente para falar de um assunto que me é tão caro, né? Conduzo todos os dias na Rede Vida a novena ao nosso patrono, São José, a ele dedicado, aprofundo a minha vida também em buscar os sinais da presença de Deus nesse homem que é o exemplo pelo silêncio, é o exemplo por um encontro distinto, maravilhoso, no cuidado à Imaculada e ao Filho de Deus, ao Deus Menino. Que maravilha. Padre, olha só, estou muito feliz. Eu gostaria muito que o senhor estivesse presente aqui, mas a gente sabe que não dá nesse momento, né? O senhor está trabalhando aí numa outra área. Mas olha só... Mas estou na sede da Rede Vida em Rio Preto. Estou aqui, pois é, gravando a novena daqui a pouquinho. Então, pois é, mas eu gostaria que o senhor estivesse aqui, presencial, porque... Mas eu vou marcar. Vamos marcar para o senhor vir aqui, né, no Bendita Hora. Sim. Agora, é outra coisa, né, Marcos? Juntos. O juntos é uma outra adrenalina, é muito gostoso para a gente. Padre, mas vamos lá, olha aqui, a gente sabe, então, como o senhor mesmo já fez uma pequena síntese, o senhor já faz as novenas aqui de São José, todos os dias, aos sábados também, estava aqui, ó, lembrando, né, às 21 horas. E agora o senhor também está com um projeto muito bacana, que vai ser, aliás, esse próximo projetinho seu, dia 16, né? O encontro online aí com o tema Seguir a Razão ou Seguir o Coração. É um assunto super legal que o senhor também já vai estar trabalhando com a gente. Padre, sabemos que o senhor é um padre muito devoto a São José, o senhor fala com muito carinho sobre ele. E aproveitando esse mês agora aqui na Rede Vida sobre São José, o senhor é um homem estudioso sobre a vida desse patrono da igreja, né? E a gente sabe que São José, há um dito que São José, ele veio de uma família de condições, que ele abdicou de tudo isso para ser carpinteiro. É isso mesmo? O senhor conhece um pouquinho a história de São José? Realmente é um fato isso? Querido Padre Marcos, quando a gente fala em São José, existem alguns hiatos na vida dele. O que seria? Momentos em que a palavra não trata ele, mas a tradição trata. Sim, né? Sim. A gente é importante sempre lembrar que os itens da nossa fé são a palavra de Deus, sim, é a norma sem normas,
a tradição, porque a própria palavra de Deus é fruto de uma tradição, e a experiência do magistério, que verifica tudo isso. Certo. Então, nesses hiatos da vida de São José, ou seja, as coisas que não tem na palavra, a igreja busca, aprofunda verdades que não são de fé, mas que constroem uma narrativa. Geralmente a gente constrói uma narrativa romântica para adornar esses hiatos. Então, Perfeito. São José era de fato um descendente da casa de Davi. Esta experiência até que vai conceder o Filho de Deus de sê-lo também. Muito possivelmente Maria era muito próxima também, talvez membros da mesma família, da mesma linhagem. Então, o que a gente tem dentro desse desenho da vida de São José, né? São José era, de fato, da casa de Davi, ou seja, descendente, lá, distante de Davi, né? Tataraneto lá, etc e tal. Contudo, a gente já havia, desde os filhos de... Então, veio Davi, depois Salomão e depois os seus filhos, que dividiram o reino em dois. Então, né, Israel ficou para o sul, etc. Aquela divisão, Judá, etc. e tal, era essa divisão desde então. Então, já não havia mais um reinado estabelecido. Sim. E, no momento em que Jesus vai nascer, havia, de fato, um rei, Herodes, o pai, né, que era neto, na verdade, de uma judia. Ele não era nem judeu de nascença, mas era uma família forte, etc. e tal, que foi estabelecida no poder, né, depois de um momento de vacância, depois dos macabeus, etc. e tal, aquele tempo, e ele entra no poder. Então, todos que eram da família davínica, ou seja, que tinham a matriz, homens, mulheres, até fugiram de perto de Jerusalém, vai dizer a tradição, justamente por medo que algum deles arrogasse o poder e sofresse a violência, justamente, dos reinos estabelecidos. Então, José era um homem de nobreza, né, incomprovável, a palavra de Deus isso atesta, e que muito possivelmente vivia na periferia, embora tivesse nascido na cidade de Davi, foi fazer o recenseamento na cidade de Davi, dizendo que ali ele nasceu, ali é o lugar da família dele, mas vivia na periferia do reino justamente para não viver ameaçado pelo poder estabelecido por Roma, que confiava a Herodes, alguém que para eles era, era um excremento, até desculpe a palavra, mas que governava, então, a ocasião de Jerusalém e os contornos, ou seja, Judá ali e os contornos. Então, havia realmente esse medo dos descendentes, né? Certamente, como um descendente da nobreza, ele tinha carismas próprios. Esses carismas, a justiça, que é o primeiro homem justo, chamado homem justo do Novo Testamento, o fizera a estar em lugar distante do centro, né, nervoso ali de Israel, onde governava justamente alguém que não era da linhagem de Davi, e Davi, inclusive reconhecido por todos, e a sua linhagem era a que tinha sobre os dois reinos, né? Ali não havia nesse momento os dois reinos, mas sobre o reino do norte e o reino do sul. Maravilha, que bacana, tá vendo, gente? Aprendendo um pouco a história, né, de São José. Padre, daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta que ela tem a ver com a questão que São José, ele é o patrono dos trabalhadores. Mas eu queria colocar para o senhor, daqui a pouquinho o senhor vai responder para a gente, se ele é considerado, e dentro da tradição católica, o patrono de todos os trabalhadores. Então, eu queria que você rapidamente explicasse por quê daqui a pouco, e se nos tempos de hoje, nessa contemporaneidade que nós estamos vivendo, se ainda a gente percebe que ele ainda existe uma força dentro da igreja que ainda busca essa verdade dele como patrono, como modelo, ou o senhor se preocupa com isso diante do que vem acontecendo no mundo, essas mudanças, esse paganismo muito grande. Gente, olha, o padre tá batendo um papo aqui super bacana, gostoso também, nosso querido padre Márcio Tadeu, hein? Padre, vamos lá, olha, nós sabemos, nós católicos, que para nós São José ele é o patrono, né, dos trabalhadores. Existe um motivo, né?
espiritual por causa disso. Mas eu queria que o senhor explicasse, padre, assim, para os telespectadores, como será que ele ainda é um modelo para nós trabalhar? Porque hoje, no meio de nós cristãos hoje, a gente vê que houve uma mudança muito grande. Hoje muitas pessoas estão trabalhando em casa. Hoje não é só mais os homens que trabalham fora, hoje as mulheres fazem isso. Enfim, a gente vê hoje o esvaziamento muito grande também na fé cristã, no mundo e também naquelas chamados países bem tradicionais. Padre, por que São José, ele é patrono dos trabalhadores, ele ainda é o patrono e ele é reconhecido ainda como um modelo nos tempos de hoje que nós estamos vivendo? Eu acho que a grande busca de o Papa Francisco celebrar nos 150 anos da proclamação de São José, guardião da Igreja, esse dogma, essa busca, essa incessante busca pela figura de São José, que é a figura de provedor da Igreja, que tem como imagem Maria Imaculada, grande guardião da Imaculada e do Menino Deus, dão a São José justamente pelo testemunho, não só apostólico ou o testemunho da tradição, mas pela própria palavra de Deus, primeiro essa qualificação. É aquele que trabalha, que é demonstrado-lhe uma profissão na palavra e aquela profissão, de fato, faz com que o Filho de Deus seja cuidado, cresça em sabedoria, ou seja, vá mostrar aquela sabedoria que ele tem infusa numa família. Então, a grande prova humana de que Jesus experimenta tudo, menos o pecado. Lá na cruz ele se faz pecado para ter condições de morrer, como diz São Paulo na carta aos Hebreus. Faz com que ele tenha também na terra um pai. Esse paizinho na terra de Jesus é o nosso paizinho no céu, São José, que a gente conta com a sua intercessão. É o patrono dos trabalhadores, porque o fruto do seu trabalho sustentou grandes empreitadas aí da Belém, depois a fuga ao Egito. Sim. Olha como Deus escolheu um homem que de fato poderia exercer o seu trabalho de manufatura em qualquer lugar. Não era nada ligado ao funcionalismo público ou a profissões que não dariam certo em nenhum lugar. Não. Ele escolheu um homem que poderia ser carpinteiro em Belém, ser carpinteiro em Nazaré, ser carpinteiro no Egito e viver do seu trabalho, dar e consagrar no seu trabalho aquela entrega amorosa, mantendo, protegendo a Imaculada, a sustentando e o Filho da Imaculada, o Filho unigênito de Deus. Há hoje, segundo a psicologia, não estou falando da igreja, porque senão a gente cai no moralismo Sim. e num julgamento vazio das pessoas. Há hoje, na própria psicologia, a necessidade que as crianças tenham mais próximas de si a figura paterna, a figura masculina, né? Isso nós não estamos falando de sexualidade, nós estamos falando de figura. E essas figuras são cada vez mais desnaturadas, ou seja, elas são desnutridas nas suas funções existenciais, não porque a mulher trabalha, porque a mulher que trabalha, minha mãe sempre trabalhou e nunca foi concorrente em nenhum momento da visão do meu pai, da sua masculinidade, do seu exemplo. Sim. É que hoje nós precisamos, de fato, retomar um espírito de família. Agora, quando você quer atacar a família, tem uma hora que aparece o seu guardião. Apareceu o seu guardião. E apareceu justamente para que a gente, retomando Padre Marcos, essa devoção, de fato a gente pudesse colocar não apenas São José no lugar que ele merece na igreja, mas o homem no lugar que ele merece, a mulher no lugar que ele merece, e cada um assumindo o seu papel social, inclusive na formação do caráter individual da humanidade, que espelha esse caráter coletivo, esse inconsciente coletivo, que nos coloca muitas dificuldades. Sim. Dificuldades de linguagem, dificuldades de perseguições vazias, e São José está ali. Você imagina, se ele protegeu a igreja nascente, cujo o exemplo, né, é Maria, e que está espelhado em Cristo Nosso Senhor, num terreno nada auspicioso que era o Egito, terreno de idolatria, de violência, onde o povo for escravizado. Se ali ele protegeu, ele pode também proteger a igreja hoje, Sim.
enquanto no mundo, inserido no mundo, também sofre essas mesmas perseguições e investidas, inclusive, do diabo. Então, eu acho que mais do que nunca, né, padre, a figura do guardião, da figura do masculino, porque a questão de São José nos remete o valor que Deus colocou a figura masculina como família, que ele precisa guardar, ele precisa agir em momentos como esse que nós estamos vivendo no mundo que a gente está vivendo hoje, onde querem tirar, né, aquela estrutura que Cristo colocou como um homem e uma mulher como a base de uma família. Então, é nessa hora que a figura masculina, ela também precisa estar presente na vida dos filhos, numa educação moderna que está aí, como o senhor mesmo colocou. Aproveitando isso que o senhor deixou muito bem, Padre Márcio, a questão da figura masculina também, ela é importante para discernir para os filhos quando que a gente deve agir pela razão e pelo coração, que é um novo curso que o senhor vai fazer também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse curso que o senhor vai dar agora, razão ou coração. Quando é que a gente deve ter essa medida, o pai e a mãe agindo assim também? Olha, se as mulheres são de Vênus, nós somos de Marte, né? E o que funciona melhor para nós, de fato, é o lado esquerdo, né? Enquanto as mulheres, elas têm uma capacidade de visão muito maior que a nossa, né? Eu estava agora mesmo no programa de rádio, que eu tenho um jovem lá, dos Jovens Sarados, que faz essa contraposição, e ele perguntou algo muito parecido. Eu falei, é que nós homens, de fato, como somos caçadores, antropologicamente falando, a gente tem uma mira, né? A gente lhe dá uma mira. E as duas coisas se completam, porque quando você vai falar de um foco de decisão, eu preciso tanto do foco fino, que é a capacidade, como de um foco amplo, que é a mulher que está cuidando da louça. Não estou falando que ela tenha só ela que fazer isso, mas ela tem. Perfeito. A minha mãe teve capacidade de cozinhar, ao mesmo tempo de trabalhar e de cuidar dos filhos, tudo com o mesmo olhar e no mesmo momento. Então, nós nos completamos. O homem é mais dado à força, a mulher é mais dada à delicadeza, as coisas, né? A mulher mais agricultura, a gente ia na comunidade primitiva, né? Há 80 mil anos atrás a gente ia mais à caça, uma coisa completa a outra. Sim. E é por isso, e nessa falta de tanto um equilíbrio entre a razão e o próprio coração, que de fato nós começamos nesse projeto, na primeira live, falando sobre a felicidade. Mais ou menos nos perguntando se a gente é livre o suficiente para de fato sermos felizes. Porque muitos de nós tem condicionamentos que nos afastam de uma verdadeira alegria, de uma verdadeira felicidade. Sim. E aí aparece, justamente nesse segundo momento, uma provocação da Rede Vida, fala, padre, faça alguma coisa que também fale da liberdade, mas fale das nossas escolhas. Então, nós vamos estar nesse segundo momento, nessa live que vai acontecer no dia 16, Marcos, falando justamente isso, escolher pelo coração ou escolher pela razão. A gente tem que se perguntar isso, porque a própria palavra de Deus diz que o nosso coração engana, que ele é perverso, vai dizer Isaías. Olha que coisa. E que, se de fato essa imagem do nosso coração, que é a imagem dos nossos sentimentos, ficar lendo muito o mundo, nós vamos ser reativos só. Verdade. E não vamos ser propositivos a uma escolha em que eu sou responsável pela minha felicidade. Deus prevalece na graça que Ele nos dá, mas eu tenho que assumir. E para isso eu tenho que ser mais livre. E para ser mais livre, eu tenho que equilibrar tanto os anseios do meu coração, que muitas vezes podem ficar na mesquinharia, e aquilo que de fato Deus me dá através da minha razão. Liberdade suficiente e inteligência para me autoanalisar e para propor para o mundo um Márcio diferente, um Marcos diferente, uma Maria, um Joaquim diferente do que são. É um assunto muito pertinente na época que nós estamos vivendo. Acho que o senhor vai tratar um assunto muito legal, que é ter esse encaixe, né, correto das duas questões. O Papa Bento também falava muito sobre essa questão da razão, o Papa João Paulo II, na época dele, e também na parte emocional, enfim, eu acho que o senhor vai estar tratando um assunto muito necessário. Então, no dia 16,
Dia 16 agora, nós vamos ter aí esse curso que o senhor já vai começar a fazer aí. E o padre já... Ó, as informações já estão aí na telinha. Tá aí na TV. Se você quiser receber as informações, tá aqui, ó, exatamente aqui, ó, embaixo aí, ó. Tá certo, tá vendo? Então, manda agora pro WhatsApp, eu quero, para o WhatsApp 11 99274 2295. 99274 2295. Legal. Mas se quiser acessar também, vai lá, redevida.com.br/Padre Márcio, que vai ter o caminho lá para você entrar num dos grupos, e lá vão ter todas as informações de hora, eu vou estar lembrando, vai estar recebendo mensagens minhas. Então, é um momento da gente se encontrar nesse grupo de WhatsApp e depois se encontrar com surpresa, viu? Vai ter uma surpresa no dia 16 que eu vou revelar para todo mundo. Não posso dar spoiler agora. Mas não pode. Vamos deixar essa coisa assim, ó, né? Deixa todo mundo atento. E olha, minha gente, padre, olha, eu agradeço muitíssimo a sua participação e digo mais, o senhor, estou falando do fundo do meu coração, do meu sacerdócio, no qual eu amo demais, como o senhor também ama, como eu estou feliz que um sacerdote que tem juízo, olha, estou falando aqui, Padre Marcos, como Igreja Católica, um padre que tem juízo, até isso a gente anda procurando, né? Um padre sério, que é temente a Deus, a tradição que Cristo colocou. E o senhor falar de um assunto como esse, né? Como trabalhar a razão, o coração, vindo de um padre com bagagem, com juízo, vale a pena, eu recomendo demais. Obrigado, padre. E olha, próxima vez eu quero o senhor aqui, eu vou pedir para todo mundo trazer o senhor aqui, para a gente falar de qualquer outro assunto. Ótimo, obrigado, Marcos, Deus te abençoe. Todos nós, a ti também. É sempre poder participar, e eu te acompanho não só aqui, mas também na diversão que é o seu programa musical. Tamo junto sempre. Viu? Obrigado, padre. Um grande abraço para o senhor, sua bênção e Deus abençoe também, viu? Deus abençoe e sua bênção também. Amém, querido. Tá aí, o Padre Márcio é uma gracinha de pessoa, né, gente? A gente fica feliz quando a gente encontra esses irmãos sacerdotes, que a gente percebe, viu? Quando existem uns padres, que eles são fiéis à tradição da igreja, isso nos alegra, tá? Isso é muito importante. Vale a pena, vai lá no curso dia 16 com ele aí.